Junho é o mês em que a gente comemora o orgulho LGBT praticamente no mundo inteiro. Aqui no Brasil não é diferente, a gente inclusive é responsável pela maior parada do mundo, que infelizmente não vai acontecer por conta do coronavírus e da pandemia, mas eu tenho uma surpresa muito legal para vocês, porque vai ter parada sim, só que online. Então fica até o final do vídeo para saber todas as informações e não perder. A gente vai aqui falar sobre algumas informações importantes, como por exemplo, o que existe depois do T, quais são as comunidades representadas nessa nova formulação da sigla LGBTQIA+. Para começar, é importante dizer que a mudança das siglas ao longo dos anos, ao longo da história, está muito ligada a uma série de discussões políticas, sociais, internas e externas também. A mudança não é mero capricho, ela carrega pautas e afirmações de vários grupos que, mesmo dentro dessa comunidade minoritária socialmente em direitos, seguem sendo invisibilizados. As siglas mudaram muito ao longo da nossa história. Lá na década de 90 a gente falava GLS, até na minha infância e adolescência eu ouvia bastante a palavra, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Simpatizantes daí, pessoas que não eram LGBTfóbicas, pura e simplesmente faziam parte da comunidade, talvez de tão sério e único que era de fato ser há muito tempo atrás. E aí depois a gente foi para GLBT, enfim, incluindo pessoas bissexuais e transgêneras na sigla. Pouco tempo também, fruto de muitas discussões e pautas a respeito da invisibilização e sufocamento das pautas lésbicas por conta do G, inverteu-se a ordem para dar visibilidade para mulheres lésbicas e a sigla se tornou LGBT, que acaba sendo a que a gente tem mais contato e às vezes faz fala por conveniência e costume. E tudo isso até chegarmos ao momento atual em que nós falamos LGBTQIPA+. Na maior parte dos casos. E é importante a gente entender essa mudança, mas principalmente o que essas novas letras na sigla LGBTQIA+ significam de fato. Quais comunidades, quais questões e discussões elas estão representando ali. Para começar, depois do T, a gente surge com o que? LGBTQ, que aqui é de queer, que vem de uma palavra em inglês que comumente era usada como uma forma de xingamento, um xingamento com ausência de gênero e meio que ofensivo a toda a comunidade ali, que acabou se apropriando e ressignificando e transformando em uma forma de se posicionar, de se definir com orgulho. O queer não faz muito parte do nosso contexto aqui no Brasil, ele é muito mais usado nos Estados Unidos e é muito fácil você ver pessoas se identificando como queer. E ele basicamente é a não heteronormatividade. E talvez a gente pudesse resumir de uma forma bem basicona, todo mundo que não é heterossexual, pra lá eles geralmente usam a palavra queer. E o I em LGBTQIA+, é inserido na sigla para dar visibilidade e atenção para as pautas intersexo, de pessoas intersexuais. Ou seja, pessoas que apresentam alguma variação biológica ligada ao sexo, não necessariamente associada à genitália. O debate a respeito da intersexualidade ainda é muito pouco popular e cheio de estigmas. Por isso que é muito importante a inserção dele na sigla, para que a gente possa compreender mais as outras experiências e naturalizar todos os tipos de corpos. E o A de LGBTQIA+, vem para afirmar a presença da comunidade assexual. Ou seja, pessoas que estão em um lugar diferente daquele que a gente julga como natural e comum, que é o da sexualidade. Afinal, todo mundo é sexual, só que não, e a comunidade sexual ensina isso pra gente. A sexualidade fala sobre pessoas que não sentem atração sexual qualquer ou sentem de maneiras, em contextos e com pessoas específicas. E dentre os vários debates que a comunidade sexual levanta, um que me toca muito, eu acho que é fundamental, é a dissociação, ou seja, a separação da ideia de que sexualidade e afetividade andam juntas, que o seu objeto de desejo sexual é o mesmo objeto de desejo afetivo, e não necessariamente é. Existem pessoas que experimentam uma conexão romântica, amorosa, paixão, carinho, amoroso mesmo, não de amigo, sem necessariamente desenvolver desejo sexual. A sexualidade, assim como todas as outras orientações sexuais, é muito múltipla internamente, né? Quando a gente fala de sexualidade, também não é uma coisa dada. Existem muitas possibilidades de você ser uma pessoa sexual, assim como ser uma pessoa intersexual, assim como ser uma mulher lésbica, um homem gay, uma pessoa bissexual, enfim, as possibilidades são múltiplas. E as siglas são importantes para a gente definir e marcar algumas questões, mas
internamente também é tudo muito mais múltiplo e complexo do que a gente imagina e acha quando a gente vê só as letrinhas fechadinhas ali. O P de pansexualidade geralmente é esse mais, né? Sofre essa invisibilização ainda, porque a gente fala LGBTQIA+. E a pansexualidade é justamente a orientação em que eu me encontro, minha bandeira pan bem atrás de mim, especialmente nesse cenário, não muito elaborado, mas porque só tem a bandeira ali, mas já representando a que eu carrego. E pessoas pansexuais, basicamente, podem sentir atração romântica e ou sexual por pessoas, independentemente de seu sexo ou da sua expressão de gênero. Pan significa todos, tudo, e abarca aí a atração por identidades de gênero binárias e não binárias. A pansexualidade, por exemplo, é uma orientação mais recente. E muita gente, às vezes, critica e fala, não precisava falar que era pansexual. Podia só dizer que era uma pessoa bi, porque tem que dizer que é pansexual. Afinal, a pansexualidade tem sim muita ressonância com a bissexualidade, que apesar do nome bi, também está ligado e abrange uma pluralidade de corpos e de expressões de gênero, femininas, masculinas, não binárias. Só que esse é o ponto. Existe um mundo de pessoas que às vezes passa a vida inteira desconfortável em determinada categoria, sempre sentindo que tem alguma coisa ali que não está muito bom, que não encaixa verdadeiramente. Tendo que se encaixar, às vezes, em uma nomenclatura, em uma caixa que limita a expansão das nossas experiências românticas, afetivas e sexuais. E aí, com o debate, vão surgindo novas formas de nomear experiências já antigas, que não necessariamente são novas, mas que não conseguiam se encaixar ali, no que já existia. E essa foi a minha história com a pansexualidade. Eu passei muito tempo tentando me encaixar em nomenclaturas e me sentindo muitas vezes desconfortável, tendo como única certeza a não heteronormatividade das minhas relações afetivas e sexuais. A única coisa que eu sabia era que eu não era hétero e me sentia desconfortável em todos os outros termos porque eu não me identificava com a narrativa. Quando eu encontrei a pansexualidade, para ser mais específica, o panromantismo, que é como eu me identifico, eu encontrei um lugar de conforto, um lugar de segurança em que eu podia partilhar as minhas experiências de uma forma livre e bem colocada. E por isso que as siglas vão aumentando. Não porque surgem cada vez mais pessoas LGBTs, mas porque a gente vai conversando e compreendendo como renomear algumas experiências que até então a gente não conseguia. E em uma sociedade com tão pouco direito, com tão pouco respeito, com tão pouca visibilidade à comunidade LGBTQIA+, definir, nomear as identidades e as experiências embaixo desse guarda-chuva é muito importante para a gente endereçar ações, políticas públicas e principalmente complexificar o debate a respeito da existência humana, que é complexo e múltiplo. Ou seja, as siglas aumentaram porque o questionamento da heterossexualidade como norma e natureza vem sendo cada vez mais questionado, fazendo com que a gente se enxergue além de definições rígidas de identidade de gênero e de orientação sexual. E muitas vezes o incômodo com essa expansão das siglas vem de um desconforto que a gente tem de enxergar as nossas experiências para além da binaridade. Junto com isso, existem várias outras experiências não heterossexuais que são tão invisibilizadas e violentadas quanto a homossexual. E é muito importante que todas essas experiências tenham o devido valor, o devido respeito e proteção que toda a comunidade LGBT merece. No mais, o convite é para que você pesquise, para que você se aprofunde nos debates. Essas letras, apesar de representarem esses grupos, englobam uma possibilidade infinita dentro deles de ser e de existir. O importante é a gente continuar lutando por direitos para toda a nossa comunidade, principalmente para aqueles que mais morrem, e se orgulhar por ser quem a gente é. E por isso eu te espero nesse domingo, 14 de junho, às 2 horas, aqui no meu canal no YouTube e em vários outros, para Parada SP ao vivo. Vai ser um dia inteiro de live a partir das 2 horas, com o objetivo de trazer esse orgulho que a comunidade inteira precisa nesse momento tão sensível pra gente. A gente vai ter convidados especiais, shows, atrações, muitas informações para vocês, com um time muito grande de influenciadores que vocês com certeza já assistem e gostam. E eu tô muito honrada por ser uma das apresentadoras nesse ano. A hashtag Parada ao Vivo SP está sendo realizada pela Di Studio em parceria com o YouTube Brasil e a APOGLBT, a ONG que faz a parada acontecer todos os anos fisicamente em São Paulo. E aí, agradecimento especial também ao Bradesco, apoiador da hashtag Parada SP ao Vivo, que fez com que tudo isso fosse possível
impossível de acontecer. Então, vai se preparando, coloca a sua bandeira na janela, porque a gente vai ficar em casa, mas a gente vai celebrar com orgulho quem a gente é e o nosso mês. Eu te espero dia 14 de junho, esse domingo, às 2 horas, aqui no YouTube. Um grande beijo e até lá!